vamos concluir o nosso estudo sobre a carta à igreja de Sardes. Estamos em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 5. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para que prossigamos com o estudo. Então vamos lá, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De novo aqui a menção das vestiduras brancas. O interessante agora é o foco na graça, isto é, no favor imerecido. Olha o que o texto diz: o vencedor será assim vestido. Não diz que ele está vestido, diz que ele será vestido. Uma ênfase no fato de que é Deus que nos dá as vestiduras brancas. É Deus quem nos justifica. Não somos nós que justificamos a nós mesmos. Não, jamais. É Deus quem faz isso. Não podemos dizer: olha, tenho vestiduras brancas, olhem minhas vestiduras brancas. Nós temos de dizer: Ele me vestiu com vestiduras brancas. Vejam o que Ele me deu. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Jesus continua: e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Essa palavra de Cristo aqui resume muito bem aquela doutrina popularmente conhecida pela frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Jesus aqui reforça esse ensino bíblico: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quem tem um nome escrito no livro da vida não pode ter esse nome apagado de lá. É o próprio Cristo quem diz. Agora, uma observação: nós estamos aqui diante de uma figura de linguagem. Na verdade, não existe literalmente um livro com nossos nomes lá. O livro da vida, ele é uma metáfora para a decisão de Deus com respeito aos seus eleitos. Compreende? Então, quando fala livro da vida, não é que existe no céu um livro gigante com o nome de todas as pessoas, não. Livro da vida, repito, é uma metáfora para a decisão de Deus com respeito aos seus eleitos. Mas, professor, se Deus não apaga de jeito nenhum o nosso nome do livro da vida, e o trecho lá de Êxodo 32, versos 31 a 33, em que é dito que Deus vai riscar o nome daquele que pecar contra ele? Bom, vamos ver lá o que diz o trecho. Êxodo 32, versos 31 a 33. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Se Deus está dizendo aqui que vai riscar deste livro aquele que pecar contra ele, então é óbvio que o livro mencionado aqui não pode ser o livro da vida. Não pode, porque a Bíblia ensina claramente que não há como perder a salvação. Então, que livro é esse? Esse livro é considerado por muitos estudiosos como o chamado livro dos vivos. Onde é que está isso, professor? Está lá no Salmo 69, versículo 28. Veja só: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Para riscar do livro dos vivos, basta matar. E foi exatamente isso que Deus fez. Se você ler a história do povo de Israel depois que foi retirado do Egito, você vai ver o seguinte: toda aquela geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreu. Toda aquela geração morreu, inclusive Moisés. Se você voltar no texto, Moisés aqui faz como que um ultimato a Deus, né? Olha a ousadia. Ele fala: perdoa-lhe o pecado.
Ele fala para Deus perdoar o pecado do povo e ainda faz uma ameaça: ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. O que Moisés quer dizer é o seguinte: se o Senhor não perdoar o povo pelo seu pecado, eu prefiro que o Senhor me mate. É isso que ele quer dizer aqui. O que foi que Deus respondeu? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E realmente, o que foi que aconteceu com Moisés? Deus mandou Moisés falar à rocha e Moisés bateu na rocha. E por causa disso, Moisés foi morto. Ele não chegou a entrar na terra prometida. Ele subiu no monte, olhou para a terra, mas morreu ali mesmo em cima do monte. Então, Deus riscou Moisés do livro dos vivos. Deus o matou. Mas isso não quer dizer que Deus tirou o nome de Moisés do livro da vida. Isso é impossível. Tanto é verdade que lá em Mateus 17, Moisés aparece conversando com Cristo no Monte da Transfiguração. Então, Moisés não foi condenado à morte eterna, não foi lançado no inferno, não teve o seu nome riscado do livro da vida, mas teve sim o seu nome riscado do livro dos vivos, daqueles que estão vivos fisicamente. Isso é outra coisa. Então, é bom a gente ter na mente, de forma bem segura, que não há como Deus riscar um nome escrito no livro da vida. Entenda aqui vida como vida eterna. Por quê, professor? Porque Ele mesmo, Deus, Ele é quem escreve a história dos homens, conforme o Salmo 139, versículo 16. O que diz lá? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Ora, esse Deus aqui, que escreve a nossa história, ele colocou o nosso nome no livro da vida quando nos predestinou para a vida eterna. Sabia disso? E a Bíblia ensina que nós fomos escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus criar o mundo, de Deus criar todas as coisas, Ele já havia nos escolhido e nos predestinado para a vida eterna. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tá vendo? Nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, ele colocou o nosso nome, claro, como eu disse, de forma figurada, num livro, o livro da vida. Por fim, nós temos a chamada corrente de ouro da salvação. Onde é que está essa corrente? Lá em Romanos 8:30. Essa corrente, ela confirma que aquele que foi predestinado por Deus na eternidade passada será inevitavelmente glorificado no futuro. Olha o que diz lá em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso que é chamado de corrente de ouro da salvação. É como se as argolas estivessem presas e são inseparáveis. Se um dia alguém foi predestinado, esse alguém no final será glorificado. Continuando aqui, Jesus falando: Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem confessa o nome de Cristo aqui, será confessado por Cristo lá no céu. Quem o nega aqui, será negado por ele no céu. Mateus 10, versículos 32 e 33 dizem o seguinte:
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É curioso que nós, seres humanos de forma geral, nós não admitimos ofensas a um filho nosso, a um cônjuge, uma esposa, um esposo, mas engolimos diversas ofensas a Cristo, não é verdade? Nós engolimos ofensas a Cristo, a Deus, a sua palavra. Aí eu pergunto para você, será que não amamos mais aos nossos do que a Deus? Será? Mateus 10,37 diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E Jesus encerra suas palavras à igreja de Sardes, dizendo, como de costume, a frase sobre o Espírito diz às igrejas. Versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembre, meu irmão, minha irmã, que essa mensagem, ela deve ser levada a sério. Ela é uma mensagem do Espírito Santo para a sua vida, Lembre-se de que quem adverte é Cristo, através do seu Espírito. Lembre-se também que essa mensagem é para a nossa igreja, tanto quanto para a igreja de Sardes. Não pense assim, essa mensagem é só para a igreja de Sardes, não é para a minha igreja local. Não, tanto é verdade que aqui está no plural. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebe? Jesus está falando especificamente à igreja de Sardes, mas ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao mesmo tempo que a mensagem é direcionada para a igreja de Sardes, ela é direcionada também para todas as igrejas de todas as épocas. O Espírito fala às igrejas no plural, nunca fala a uma igreja só. Na próxima aula começaremos o nosso estudo sobre aquilo que Cristo escreveu à igreja de Filadélfia. Até lá!